Tudo bem. Eu vou falar por cerca de 1 hora e meia sobre telefones. Sem demonstrações, só conversa. Vá tomar uma bebida. Ultimamente tenho lendo muito sobre dois tópicos relacionados à indústria telefônica americana. O primeiro é o ISDN, e o segundo é o crescimento da internet inicial. E eu não tinha um foco específico para esta pesquisa. Comecei a escrever um roteiro sobre a tecnologia por trás de modem 56K, mas depois de alguns dias decidi que não há carne de verdade nesse osso. Eles foram explicados por muitas outras pessoas tão bem quanto eu, ou melhor. E finalmente o tópico não é tão interessante, exceto como conteúdo para a trivia de bares entre os ex-trabalhadores de telecomunicações. Ultimamente eu também tenho tido momentos difíceis com problemas de saúde e meu foco tem sido todo cruzado. Então, em algum momento, depois de desistir do vídeo de 56K, eu me vi apenas navegando na Usenet. Agora, muitos de vocês sabem o que é isso, mas para aqueles que não sabem, imagine um gigantesco fórum da internet que era muito popular antes da web ser inventada e se apegar a nerds e profissionais de rede por vários anos depois. Você costumava pagar pelo acesso a ele, especialmente para ver postagens mais antigas. Mas o Google disponibilizou um enorme arquivo de leitura por meio do seu produto Grupos há 20 anos, e até o momento, nenhum de seus executivos se lembrou de que ele existe. Então, ainda não foi fechado. Deus sabe, ninguém diz a eles que ainda está funcionando porque tem arquivos voltando ao início dos anos 80 que você pode pesquisar instantaneamente. E não posso exagerar o quão útil isso é para pesquisar a tecnologia do final do século XX. O Zenet era popular entre CS, acadêmicos e outros nerds de alta potência. Então sabe, muitas pessoas ricas e conectadas que compraram todos os gadgets sob o sol e gostaram de trabalhar em grandes redes e outras coisas. Todos eles postavam lá. Então sim, eu faço muitas pesquisas na Usenet. Vamos escolher algo para um exemplo. Há um tipo de coisa chamada modem de linha arrendada, que eu não sei muito, exceto que eles eram relevantes, mas antes dos anos 90. Sei um pouco sobre os detalhes técnicos, mas quero saber o que as pessoas pensavam sobre elas, porque isso pode me ajudar a entender o que era tudo isso. Então fui procurar por modem de linha arrendada antes de 1985 e achei um post de um cara que estava pensando em conseguir um em 82. Agora, eu não tinha planejado entrar nos detalhes deste post. Eu apenas mostraria isso a você como um exemplo rápido, mas foi tão suculento que deixei cair o que estava fazendo para analisá-lo. Ele diz: planejo alugar uma linha arrendada da Mabel para fornecer serviços de 9.600 BOL. Para minha casa, a 1,6 km da minha VAX. A mãe se ofereceu para me alugar um modem de 9.600 BOL por $320 por mês, 2 vezes, desde que eu preciso de um nas duas extremidades. Alguém conhece uma alternativa mais barata? Por favor, responda ao endereço acima. Assinado David P. Dobigan. Sim, então isso é basicamente uma cifra. É uma série de palavras de código que não fazem sentido no mundo moderno. Então, vamos decifrá-lo. Primeiro, linhas diretas. Todos sabemos o que era, certo? Você compra um par de modems, conecta-os a um par de computadores e um par de linhas telefônicas, e em seguida pode discar de um modem ao outro para conectar 2 computadores, mesmo em longas distâncias. E como você está aproveitando a rede de companhias telefônicas, você pode basicamente fixar uma conexão entre 2 lugares para ter serviço telefônico em qualquer lugar do mundo. Feito simples, certo? Exceto que esse não é o único tipo de modem que existia. O tipo que estamos acostumados é chamado de modem de linha comutado, e eles eram definitivamente o tipo mais comum. Mas, voltando ao início da tecnologia moderna, e penso até hoje, as empresas telefônicas também ofereceram algo chamado serviço de linha privada. Nesse esquema, você ainda conecta 2 computadores sobre modems, mas não há discagem envolvida. Em vez disso, você ia à companhia telefônica. Dava a eles os endereços de 2 edifícios que você queria se conectar, e eles localizavam as linhas telefônicas indo a esses 2 lugares, e basicamente apenas torciam os fios. Então você acabava com um grande cabo de extensão entre seus 2 locais. Esta é uma simplificação grosseira. As linhas eram frequentemente condicionadas de várias maneiras. Pode ter havido filtros e circuitos de cancelamento de eco e até amplificadores ou digitalizadores, especialmente se você estivesse indo longas distâncias. Então, embora seja divertido imaginar que você possa enfiar uma bateria de 9 volts em uma extremidade do fio e ver 4 volts parecerem claros na cidade, no outro extremo, não acho que isso tenha sido realista. Mas o importante é que uma linha arrendada era uma conexão de ponto a ponto. Os fios pelos quais você estava pagando eram linhas telefônicas. Em outra vida, eles poderiam ter sido linhas telefônicas, mas não estavam conectadas ao sistema telefônico, apenas aos seus 2 locais. É por isso que o modem mais convencional é chamado de tipo de linha comutada. Eles só funcionam em linhas telefônicas que entram em um interruptor de telefone. Esse é o dispositivo de propriedade de uma companhia telefônica ou telecomunicações que conecta seu telefone a outros telefones quando você disca um número literalmente usando os switches para conectá-los. Isso antigamente é mais complicado agora. De qualquer forma, se você conectasse um telefone a uma linha arrendada, não receberia nenhum tom de discagem porque está alugando acesso ao fio, mas não a qualquer outra coisa de telefone usual.
E você pode se perguntar qual é o objetivo disso. Para ser sincero, ainda estou meio que resolvendo isso sozinho. Eu tenho lido sobre isso há anos, e ainda não está completamente claro quais foram todos os benefícios. Mas não é difícil imaginar alguns. Por um lado, uma linha arrendada é mais segura. Se você tiver algum computador do governo conectado a uma linha arrendada, ninguém pode discar nela porque não há número de telefone anexado. Então, a única pessoa que pode acessá-lo é a pessoa do outro lado, ou acho que alguém que toca fisicamente na linha. Mas você sabe, você tem caras com armas para impedir isso. Além disso, como a linha está permanentemente conectada 24 horas, você pode deixar um link entre dois computadores e deixá-lo 24 horas por dia. Você pode fazer isso na rede telefônica comutada normal, mas não é muito prático por muitos motivos. Além disso, acho que, particularmente neste momento, que os modems de linha alugados eram mais rápidos do que os modelos de discagem. Então, tenho certeza de que há muitas outras razões, mas apenas elas parecem sólidas o suficiente. Então, voltando ao post, Mabel foi uma gíria para a companhia telefônica por décadas, embora eu admita que nunca vi alguém chamá-los de mãe. Se você não conseguir a piada, lembre-se de que em 1982, a AT&T ainda tinha quase o monopólio do serviço telefônico americano, além de um monte de regulamentos federais que os tornaram uma utilidade do estado de fato. Então, muitos de seus clientes os viram como uma autoridade dominadora que teve que ser obedecida. Devo ressaltar, no entanto, que não é por isso que nosso amigo está pensando em alugar seus modems, embora uma vez que teria sido. Nos dias anteriores de Bell, até o final dos anos 60, os clientes não tinham permissão para conectar nada próprio a uma linha telefônica. A AT&T alugava todos os equipamentos para seus assinantes, incluindo telefones e modems. Mas em 82, isso havia mudado há muito tempo. Um consumidor pode comprar um modem na Radio Shack e conectá-lo diretamente à sua linha, se quisesse. Mas como 9600 baud era, eu acho, o modem mais rápido que existe na época. Tenho certeza de que custaria uma fortuna. Quero dizer, inferno. Até um 1200 baud era de cerca de $500, então eu acho que 9600 era como 3.000. E com base em outras coisas que li, suspeito que 9600 conjuntos de baud não funcionassem em linhas com troca. Isso não seria possível por mais alguns anos. O que poderia explicar por que David estava olhando para uma linha arrendada para começar? Então, se o modem era tão caro, certamente fazia sentido alugá-lo. Mas isso traz a questão: por que fazer isso? O que poderia ter sido tão importante que valia a pena gastar mais de $700 por mês para acessá-lo remotamente? E isso nos leva à palavra VAX. Essa foi uma série de mini-computadores de grande sucesso da Digital Equipment Corporation, uma espécie de sucessor da série PDP e muito popular nos negócios e na academia, que é obviamente o que estamos vendo aqui. Enquanto o endereço de e-mail do autor está no formato antigo da USP, então há uma série de etapas de roteamento separadas por pontos de exclamação. É muito estranho pelos padrões modernos, mas você pode ver claramente a palavra Princeton ali. Com certeza, David P. Dobkin foi professor em Princeton, que se tornou um dos primeiros professores de ciência da computação quando o departamento foi criado. Então, presumivelmente, ele queria continuar sua pesquisa, mesmo em casa, que é uma demanda muito razoável de alguém que estava na vanguarda da ciência da computação, mesmo antes de ser reconhecida como uma disciplina formal. Então, agora entendemos mais ou menos tudo o que lemos. Mas você vê que toca de coelho era essa? Apenas jogando algumas palavras no campo de busca, fui tratado com uma fatia vertical incrivelmente rica da vida passada no mundo da computação. E há toneladas de outras coisas aqui. Você pode encontrar tudo, desde as opiniões das pessoas sobre Star Trek, a próxima geração, postada antes de ser exibida pela primeira vez, até conselhos sobre como obter o Solaris 2,6 para ler as partições do DOS. Está tudo lá, e muitas vezes muito mais fácil de encontrar do que em outros recursos. Mas o que eu fui a Usenet na outra noite foi algo que eu praticamente não consigo chegar a outro lugar, e isso é preços. Algo que mais me toma tempo em minha pesquisa é encontrar preços precisos para as coisas. É mais fácil para algumas coisas. As placas-mãe, por exemplo, foram fortemente anunciadas por varejistas que estavam lutando para competir em um mercado completamente aberto e muito saturado. Então, se eles executaram uma venda com desconto, é melhor você acreditar que eles gritaram do topo da montanha. Uma câmera de vídeo, por outro lado, é mais provável que nunca apareceu ao lado de um preço em qualquer publicação. Alguns acabaram nas listagens de catálogo, mas geralmente após o auge, quando os vendedores estavam tentando se livrar deles. Os produtos mais caros, especialmente quando eram novos, eram frequentemente listados como ligue para saber. E quanto às opções profissionais, bem, se você precisar perguntar, não pode pagar. Além disso, vamos ser reais. Ninguém jamais pagou valores padrão em uma câmera de vídeo profissional, ou um mini computador, ou um guindaste, ou qualquer outra coisa que não seja vendida em pontos de venda normais. Os preços dos produtos orientados para os negócios são todos negociáveis.
Então, se você quiser saber o custo real que foi pago por algo como um equipamento de rede da Cisco Core em 1996, o único lugar em que você pode obter uma resposta é do boca a boca. Alguém que realmente comprou um dia de um vendedor e pode dizer o que eles realmente pagaram, ou que estavam sendo oferecidos pelo menos. E para esse fim, o Usenet é uma bênção. O que eu estava tentando descobrir naquela noite foi quanto custa obter o serviço telefônico do ISDN. Agora, pretendo fazer um vídeo muito maior ou vários vídeos sobre esse tópico. Mas no momento, tudo o que você precisa saber é que o ISDN foi uma tentativa de substituir todas as linhas telefônicas analógicas nos Estados Unidos e, com sorte, o mundo inteiro, com os digitais muito mais modernos. Na maioria dos lugares, especialmente nos Estados Unidos, isso falhou completamente. Ele foi colocado aqui no início dos anos 90. E até 98 havia no máximo 90 mil assinantes, enquanto as linhas telefônicas analógicas tinham cerca de 270 milhões de assinantes. Então, por qualquer métrica, este foi um desastre de um produto. E é chocante que eles até tentaram vendê-lo. O mais estranho, porém, é que, quando você tenta descobrir por que isso não foi bem sucedido, é difícil obter respostas difíceis. Tudo o que alguém parece dar é um resumo. Eles dizem que custava muito e ofereceram muito pouco, e eu cheguei às mesmas conclusões. Mas ninguém nunca diz quanto e quão pouco. Ninguém vai me dizer isso. Em 25 anos ouvindo periodicamente sobre o ESDN, ninguém nunca disse quanto custava. E finalmente percebi que provavelmente poderia obter essa resposta na Usenet, e foi o que fiz. Mas eu tinha muito mais do que esperava. O primeiro lugar em que me deparei foi um grupo de notícias chamado info.inet.access. E isso acabou sendo um fórum para provedores de serviços de internet, mas não para os usuários discutirem, para o diálogo entre as pessoas que o operavam. Então, provavelmente não é preciso dizer que meu queixo caiu no chão quando percebi o que eu encontrei. Este é o tipo de conversa nos bastidores que você sempre gostaria de ver. E aqui estava um suprimento aparentemente ilimitado, principalmente do ano 2000 antes. Isso era garantido para ser uma coisa fantástica, e eu não fiquei desapontado. Minha primeira surpresa foi um tópico com o título enigmático Adrian, Atlas 800, BRI para PRI. E se você acha que vou explicar o que toda palavra disso significa, amigo, você me conhece muito bem. Mas vamos ler o post primeiro. Acabei de receber alguma publicidade da Adetran sobre o Atlas 800. Parece que eles têm alguns cartões que converterão o BRI em PRI. Alguém está usando isso? Ainda não estamos fazendo 56K, porque não podemos obter linhas de PRI. E os C1s são uma imitação aqui. Mas podemos obter o BRI. Se essa coisa realmente funcionar, pode nos permitir oferecer 56K ISDN, o que seria ótimo. Assinado Lance Julander. Então sim, isso provavelmente é bastante impenetrável. Mas não se preocupe, eu sei o que tudo isso significa. Por acaso eu possuo um dispositivo relacionado, o Adrian Atlas 550. Obrigado, Chris, por enviar isso para mim. E de fato, suporta a conversão do BRI para o PRI, porque consegui fazer exatamente o que Lance estava tentando fazer. Então eu sei exatamente do que ele está falando. Vou explicar um pouco disso. O ISDN, nos termos mais gerais, era uma maneira de fornecer linhas telefônicas digitalmente como bits em um fio em vez de tensões oscilantes. Era um produto incrivelmente bem projetado de várias perspectivas, e se o sistema telefônico analógico não tivesse basicamente todos os tornados quando atingiu o mercado, as pessoas provavelmente o teriam apreciado. Eles não fizeram, mas é legal olhar no vácuo. Ele veio nos dois sabores que Lance mencionou, BRI, ou interface básica de taxa, e PRI, ou interface de taxa primária. Agora, o PRI era praticamente exclusivamente para uso comercial. Na verdade, era uma versão atualizada do TI-1 muito mais antigo, que havia sido usado para entregar o tráfego telefônico às empresas por décadas, e poderia transportar 23 chamadas telefônicas ao mesmo tempo, apenas 4 fios. Como era digital, também tornava a interação com a rede telefônica muito mais fácil e flexível, e obviamente economizou muito dinheiro na fiação. Mas exatamente quanto dinheiro é a pergunta, e nunca tive uma resposta para isso. Porque quando entrei no jogo, os PRIs estavam morrendo rapidamente. Meu trabalho nas trincheiras do telefone estava em um provedor de voz sobre IP, e nosso trabalho era substituir o PRIs. Então nunca lidei com eles diretamente. Apenas os arranquei. Eu sabia que eles eram incrivelmente populares, mas ninguém nunca me disse o quanto eles estavam pagando por eles. Bem, por acaso, esse tópico elucida nessa questão exata. Existem várias cotações de preços, todas extremamente diferentes. Um cara em Nebraska diz que está pagando $1.000 por mês por um PRI, enquanto outro no Maine, acredito, diz que são apenas 500, mas somente depois que Brooks chegou à cidade. Antes disso, era 2.000. Uma nota de rodapé, acredito que essa foi a Brooks Fiber, um dos muitos garimpeiros independentes que percorreram o país que enterravam cabos de fibra óptica nos anos 80 e 90. E presumivelmente o que eles querem dizer é que Brooks era um CLEC que começou. Oh, Deus, ainda não defini isso. Isso é mais tarde.
Brooks provavelmente trouxe um monte de troncos de fibra óptica para uma região que anteriormente tinha serviços muito limitados devido ao mau investimento em infraestrutura pelas empresas telefônicas. Mas eu não era capaz de provar isso, então talvez esteja tudo errado. De qualquer forma, por algum motivo, o preço aparentemente caiu 75% no espaço de alguns anos, e é assim que esse mercado era volátil. Também encontrei uma cotação de $1.300 por mês no Tennessee. Então, também parece que os preços eram muito diferentes, dependendo de onde você estava. Então, isso responde mais ou menos a minha pergunta. Voltando ao post original, Lance está executando um ESP de discagem, mas ele não pode oferecer 56K a seus clientes. Você se lembrará de mencionar 56K antes e que havia algum mistério sobre como funcionava. Sim, isso está conectado. Embora milhões de americanos tivessem 56K de serviço de discagem em linhas telefônicas perfeitamente ordinárias por razões científicas complicadas, só é possível se uma extremidade da conexão estiver no ISDN. Então, embora seja verdade que 97% dos americanos nunca tiveram esse serviço, um número enorme dependia disso de uma maneira. Mas Lance aqui está implicando que as únicas linhas que ele é capaz de obter para o ISP são as análogas. Ou seja, linhas telefônicas completamente comuns. Como você conectaria um desses, ou um deles, ou muitos deles? Sabe, um especial de Alexander Graham Bell. Ok, uma linha de telégrafo de Mustard Arts. E essa foi uma abordagem bastante comum para a mamãe e o Pop IFP nos anos 90. A abordagem ideal para um grande ESP era comprar PRIs ou T1 para alimentar seus bancos modernos, já que os trazidos em toneladas de chamadas em cabos muito pequenos. Mas eles também forçaram você a comprar 24 linhas de capacidade por vez. Se você era um IESP muito pequeno e havia toneladas daqueles nos anos 90, isso pode ser muito investimento. Então, em vez disso, muitos construíram seu serviço em torno de equipamentos assim. Este é um Portmaster de Livingston, e é um dos muitos tipos de servidor de acesso remoto ou RAS. Havia muitos deles. Você pode obter um Cisco, um Ascension, ou um 3Com, ou um American Robotics, mas todos eles fizeram a mesma coisa. Eles colocam um monte de modems em uma caixa. Você conectava um monte de linhas telefônicas antigas simples nelas, e em seguida, seus assinantes poderiam discar nessas linhas para alcançar sua rede e ficar online. Mas o Portmaster era um pouco incomum, porque a versão mais comum, o Portmaster 2, não incluía os modems. Ele tinha apenas 24 portas seriais atrás e você trazia os seus. Isso levou a muitos pesadelos nos servidores ISP, mas eles ainda eram muito populares por um longo tempo. E eu acho que é porque você pode começar pequeno com um modem e depois adicionar capacidade lentamente à medida que sua base de assinantes se expandia. E isso funcionou muito bem até 56K aparecer. Como eu disse, um dos modems da conexão deve ser o ISDN, e geralmente esse é o final do provedor. Então, para Lance oferecer 56K, ele precisaria de um deles, um Portmaster 3. Observe que não há portas seriais na parte traseira. Isso tem todos os modems incorporados e fala com eles sobre as conexões ISDN-PRI. Essas são as portas no canto. Não é brincadeira dizer que este é um ISP completo de 56K em uma caixa. É muito conveniente e acessível. Acho que li em algum lugar que estes eram de cerca de $13.000, o que soa muito, mas são 24 linhas de serviço de assinantes em uma caixa prontas para funcionar. Tudo o que você precisa fazer é trazer os PRIs. Mas parece que ele não conseguiu que aqueles onde quer que estivesse. Mesmo em 1998, que é um tema em andamento com a ISDN, as empresas telefônicas só desenvolveram. Eles alegaram querer vendê-lo, mas não o lançaram em nenhum lugar, a menos que esperassem negócios garantidos, o que, é claro, significava que quem quisesse seria um inferno de conseguir. E claramente, isso ainda era um problema na vida do serviço, desde que começaram a lançá-lo como 1990. Então, mesmo se você fosse um ISP, não poderia necessariamente pagá-los por esse serviço. Foi uma verdadeira bagunça. Agora estou um pouco claro sobre por que Lance estava nessa situação. Porque ele disse que poderia obter um T1. Bem, ele disse T1. Isso é curto para T1 canalizado. Não se preocupe com isso. Basicamente, ele está dizendo que, embora não possa obter PRI, ele pode obter o serviço T1 clássico que PRI deveria substituir. Mas o que é estranho nisso é que o PRI não substituiu o T1. Ele rodava em cima disso. Você sabe como um cabo Ethernet pode transportar IPv4 ou VEIS, mesmo que o VEIS não existisse quando a Ethernet foi inventada? Esta é a mesma situação. O PRI era basicamente um novo protocolo fortemente atualizado que atropelou o antigo formato T1 dos anos 60 e deu muito mais inteligência. Então, se a empresa de telecomunicações pudesse trazer a eles um T1, por que eles não poderiam entregar um PRI sobre ele? Não sei. Ninguém no tópico nunca discute esse fato. Ninguém diz que é estranho. Então, talvez isso fosse apenas uma coisa na época. Parece estranho. Não consigo pensar em uma justificativa, além de algum tipo de bobagem política. E mesmo isso é bem estranho, porque os dias de Mabel, os senhores corporativos sem rosto e todos os poderosos existiam há muito tempo. Em 1998, houve décadas de intensa lei regulatória e as mãos da companhia telefônica estavam essencialmente atadas. As limitações de serviço discriminatórias eram praticamente impossíveis. Então,
Se eles não pudessem provar que a entrega desse serviço era tecnicamente inviável sem financiar a si mesmos, eles tinham que entregá-lo. Então, o porquê aqui é um pouco de mistério. Mas o que é óbvio, ele não conseguiu o que realmente precisava, mas ele conseguiu um BRI. Agora, a BRI era o produto ISDN destinado a pequenas empresas e famílias. Em vez de 23 chamadas em 4 fios, entregava 2 chamadas em apenas 2 fios. E como as linhas telefônicas existentes do consumidor usam apenas 2 fios, fica claro que o plano era para o BRI substituir o serviço analógico típico sem criar nenhuma nova infraestrutura. Imagine isso. BRIs não pretendiam fornecer um grande número de linhas para as empresas, mas, bem, Lance estava em um lugar bastante difícil, e não há razão técnica pela qual eles não funcionariam. Um BRI é exatamente o mesmo que um BRI. É como apenas cortar 2 canais do tronco maior. Então, se a empresa de telecomunicações traria isso para ele, ele deveria ter sido capaz de usá-los para fornecer serviços de 56K. Mas ainda há um problema. BRI e PRI usam interfaces completamente diferentes. Para obter a capacidade desejada de 23 chamadas, ele precisaria trazer 12 BRIs separados. Bem, ele recebia 24 ligações naquele momento, mas tanto faz. Não há como conectar o BRI em um Portmaster ou praticamente qualquer outro cabeçote de 56K. Então sua pergunta é se é possível executar todos os BRI no Adetran Atlas para combiná-los em um PRI. Bem, Lance, o menino aqui tentou. Eu tentei, funciona, pergunta respondida. Então sim, a solicitação real é resolvida muito rapidamente, mas estimula uma conversa. Jim Logan, de Omaha, Nebraska, diz que também quer saber a resposta, porque o custo do canal por BRI é mais baixo onde ele está. Na verdade, é muito mais baixo. Ele faz as contas e determina que, embora um PRI custe cerca de $1.000 em seu pescoço na floresta, 12 BRIs eram apenas $39,95 por mês, é de apenas $480. Então, aí está, o restante da resposta para a minha pergunta original. Quanto custou o serviço ISDN em 1998? Era $40 por mês. Encontrei vários outros threads que confirmaram isso. Eles também apontam que incluía um monte de taxas e limitações absurdas de instalação. Mas eu estava apenas procurando a taxa mensal e isso parece ter sido isso neste momento. Então, se você estava curioso, agora já sabe. Agora, obviamente, nos lugares que tinham as PRIs mais baratas, como as de $500 no Maine, você estaria economizando $20 por mês. Dificilmente vale a pena o esforço, mas onde Gene está, é uma economia de $520 e absolutamente vale a pena. No entanto, ele reflete que, se você realmente tentasse isso, provavelmente acabaria em uma situação muito boba, porque quase não há chance de a empresa de telecomunicações realmente trazer o que você pediu. Veja bem, a entrega de 12 BRIs exigiria trazer 12 linhas telefônicas aos padrões do ISDN, provavelmente a um custo significativo. Também exigiria 12 portas separadas no final da companhia telefônica e com o ISDN sendo tão mal implantado, as portas eram preciosas. Então muito mais provável que eles simplesmente tenham trazido a ele um PRI. Tipo, eu sei que acabei de terminar de dizer que ele não conseguiria. Mas isso provavelmente não é por falta de capacidade técnica. Só que eles tinham algum desafio logístico, sabe? Cartas de linha insuficientes alocadas para esse escritório central ou qualquer outra coisa. O ponto é que tenho certeza de que eles poderiam. A companhia telefônica poderia fazer qualquer coisa, especialmente naquela época. Então, entre a opção de arrastar 12 linhas separadas para ele ou instalar uma placa de atualização no escritório que poderia entregar apenas uma, eles provavelmente optariam por fazer a atualização, pois provavelmente economizariam um monte de dinheiro e aborrecimentos a longo prazo. Mas como a ordem formal seria de 12 linhas separadas, é isso que eles tinham que entregar. Então, mesmo que eles tivessem trazido um PRI gordo completo, provavelmente colocariam uma caixa na frente dela para converter em 12 BRIs e depois entregá-los a Lance, que então os colocaria em sua própria caixa para colá-los novamente em um PRI. Toda pessoa de telefone com quem falei concorda que é definitivamente assim que teria acontecido, e seria uma situação absurda, mas provavelmente é porque isso foi o resultado de uma ficção financeira. Duvido que os BRIs fossem realmente mais baratos para entregar por canal. Quero dizer, suspeito que eles custam mais. Mas na medida em que a companhia telefônica realmente queria vendê-los, sobre o qual não temos certeza. Seu mercado-alvo era os consumidores que mal desejavam esse serviço, se é que eles os estavam prendendo no custo ou abaixo do custo para tentar impulsionar as vendas. Mas a FCC exigia que as empresas telefônicas definissem seus preços publicamente e honrassem essas taxas para todos os clientes. Então suas mãos estavam atadas a um indivíduo, pois uma empresa não importava. Eles prometeram aos Estados Unidos $39,95 por mês, então, a menos que pudessem provar que era inviável entregá-lo, Lance provavelmente poderia ter conseguido esse golpe, por mais bobo que fosse. Mesmo que a empresa de telecomunicações tenha perdido dinheiro entregando o serviço, isso foi culpa deles por oferecer um serviço que eles não pudessem entregar economicamente. Com isso dito, Gene ressalta que o golpe pode não ter durado muito tempo.
Ele imagina que, uma vez que a empresa de telecomunicações percebeu o que Lance estava fazendo, eles provavelmente aumentariam os preços de todos os BRI para parar de sangrar dinheiro. Já aconteceu aqui, ele diz, com pares de cobre depois que perceberam que estávamos usando as da ADSL. Agora, essa afirmação é incrivelmente engraçada para mim por razões que provavelmente não são óbvias para ninguém. O que ele está falando aqui é outra trapaça regulatória, uma brecha. E não preciso explicar todo o fundo por trás disso. Mas é para isso que estamos aqui, então vamos lá. Até 1996 havia geralmente apenas cerca de 8 empresas de telefonia nos Estados Unidos, todos conhecidos como RBOKs. Não ele. Empresas de operações Bell regionais. Ao mesmo tempo, todos eles faziam parte de um negócio. AT&T. Mas quando a FCC bateu o martelo em uma decisão antitruste no final dos anos 70, optou por girar todos os departamentos regionais em suas próprias entidades, conhecidas como RBOKs ou The Baby Bells. Essa situação permaneceu inalterada com apenas RBOKs e alguns provedores independentes que apareceram nos anos 80, eu acho, até 1996, quando o governo dos Estados Unidos aprovou a Lei de Telecomunicações de 1996. Esta lei foi projetada especificamente para criar uma explosão cambriana de novas operadoras de telefone. E o fez imediatamente. O ato, como vou chamá-lo, era uma peça de legislatura incrivelmente draconiana. Se os decretos de consentimento da FCC nas décadas anteriores tivessem esmagado a AT&T em uma aderência de ferro, a lei das telecomunicações colocou RBOKs em uma donzela de ferro. Primeiro, eles foram obrigados a permitir que qualquer empresa se conectasse à sua rede e usasse seus recursos a taxas determinadas pelo custo operacional real e revisadas e aprovadas pelas comissões estaduais de serviços públicos e pela FCC. Em outras palavras, Bell Atlantic, que acho que estava operando como Nova York, não conseguiu congelar um concorrente em potencial, cobrando $1 por minuto para aceitar ligações locais ou rejeitá-las completamente. Eles tinham que permitir interconexões, tinham que cobrar a todos as mesmas taxas e tiveram que pagar outras operadoras justas por enviar ligações. Isso surgirá mais tarde, mas a outra parte importante da lei, e talvez a mais totalitária de um bom significado, foi a provisão local de separação de lucro. Considere que, em 1996, os Baby Bells passaram mais de um século reunindo uma piscina de recursos não naturais que nenhum concorrente jamais poderia imaginar replicar. E a maior parte era de fios. A AT&T começou a enterrar e pendurar o fio telefônico em 1878 e nunca parou, eventualmente instalando troncos enormes de cabos e fibra óptica em todo o país. Então, qualquer concorrente em potencial teria que alcançar mais de 100 anos de trabalho em trenchamento, a fim de oferecer serviço a qualquer base de cliente significativo. O loop local de separação nivelou o campo de jogo, forçando a Bell a permitir que seus concorrentes usassem sua fiação, entre outras coisas. Você vê em uma extremidade todos esses fios conectados aos assinantes, mas no outro, eles se conectam à companhia telefônica. Isso é feito por meio de escritórios centrais, ou CO. A maioria deles são pequenos edifícios discretos projetados para não ser notados. Mas eles estão cheios de equipamento de troca e alimentados com milhares de fios que levam a todas as estruturas nos poucos quilômetros circundantes. Dentro dos escritórios, você tem um monte de equipamentos de comutação, geralmente chamados de interruptores de telefone, que conectam chamadas locais diretamente. E então, para qualquer chamada que precise percorrer alguma distância, envia para um escritório em tandem, uma instalação separada que lida com as chamadas de roteamento entre escritórios. Aos 96 anos, os Bells haviam construído algo como 25 mil desses escritórios. E para qualquer um competir com eles de maneira significativa, eles não poderiam ser forçados a refazer todas as obras, e sabe comprar a terra, obter as permissões e tudo isso. Eles precisavam de acesso ao COS para que pudessem se interconectar com a rede da companhia telefônica, e para que pudessem se conectar à fiação externa que vai a clientes em potencial. Assim, o ato forçou os Bells a deixar os concorrentes colocarem equipamentos em suas instalações, deixando entrar em sua casa, por assim dizer. Provavelmente isso já é desnecessário dizer. Mas apenas para ficar claro, se alguém se sentar em uma sala e dizer: "Não vou sair até chegar a uma lei que cause mais caos e as consequências mais imprevistas", você pode falar da Lei de Telecomunicações de 1996. Embora eu apoie o ato, acho que foi a ligação certa. Também produziu uma galáxia de efeitos colaterais. E não é exagero dizer que ainda estamos sentindo as ondulações. O balanço legal, físico e logístico incrivelmente complexo necessário para conceder a terceiros acesso à infraestrutura densa e delicada da rede telefônica é tão complicada que eu poderia fazer 3 vídeos apenas sobre esse tópico. Mas, para os propósitos de nossa história, o que você deve saber é que as maiores ondulações aconteceram no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, durante a ascensão meteórica da internet à onipresença. Para ser franco, a rede telefônica era uma maneira completamente inadequada para fornecer acesso à internet. Mas porque já estava no lugar, é o exército que tínhamos para a guerra. E os efeitos foram realmente sombrios.
No começo, era uma questão simples de sobrecarregar a rede para o seu ponto de ruptura com tráfego para o qual nunca se destinava. Deixe-me explicar. A internet é troca de pacotes, e você provavelmente sabe o que isso significa em pelo menos alguma forma. Mas apenas para resumir, quando você se conecta a um servidor em Nova York de São Francisco, você não tem uma conexão verdadeira. É tudo virtual. Você envia um pacote para o seu ISP, endereçado ao servidor no final. Seus roteadores identificam uma conexão que enviará esse pacote mais a leste, mas não todo o caminho. Então, desce um tronco de fibra. E quando chega ao seu próximo salto, ele é escolhido por outro roteador, que olha para o endereço e encontra outra rota que vai ainda mais para o leste. E isso se repete até chegar ao seu destino. Agora, tudo isso é possível porque esse pacote é um pequeno pedaço de dados, geralmente apenas alguns kilobytes dentro do que é chamado de datagrama. Sim, eu sei que as lições sobre redes dizem que os datagramas são uma coisa do UDP. Mas isso não é verdade. Os pacotes IP e os quadros Ethernet também são tipos de datagrama. Aceite isso. Simplificando, um datagrama é um envelope com uma carta. Dentro da carta estão seus dados, chamados de carga útil. E o envelope é um conjunto de cabeçalhos que identificam no mínimo para onde o datagrama está indo e de onde veio. Somente essa informação é adequada para uma rede de dispositivos de roteamento descobrir como colocar o pacote para onde está indo, mesmo que cada nó não tenha ideia de onde esteve antes. Então, quando o pacote chegar ao servidor, ele deve ler o endereço de retorno para descobrir onde enviar uma resposta. E isso acontece. Ele envia de volta um reconhecimento que contém um número exclusivo. Seu pacote também continha um número exclusivo. Juntos, eles identificam uma seção virtual. E agora que vocês dois se ouviram, você concorda que agora está conectado. Mas você não está, não de maneira muito persistente. Toda vez que um de vocês envia um pacote, ele inicia o processo desde o início. Seu roteador local precisa encontrar um caminho e o próximo roteador precisa encontrar outro. E esse caminho pode mudar radicalmente para cada pacote que você envia durante um download de arquivo. Isso concede à internet um grande grau de redundância e flexibilidade. Mas a rede telefônica não funciona assim. É fundamentalmente um design com troca de circuito. E tem sido assim desde o século XIX porque, originalmente, era literalmente um monte de circuitos comutados. Na era analógica da rede telefônica, em grande parte até o final dos anos 70, colocar um telefonema para alguém realmente conectava seus telefones. Era quase o mesmo que apenas esticar um enorme cabo de extensão entre suas casas. Mas esse cordão era composto de muitos cordões menores. Se você fizesse uma chamada de longa distância da costa oeste a leste, sua costa local olhava para o número e sabia que não poderia estar conectado localmente. Por isso, enviava para um escritório em tandem. O conjunto procurava uma rota aberta em direção ao leste e a enviava pelo cano. O próximo escritório tandem então encontrava outra rota para enviá-lo mais para o leste, e assim por diante, até chegar ao escritório de destino, que o conectava ao assinante de destino. Tudo isso soa como roteamento da internet, exceto que aqui você está estabelecendo uma conexão real e potencialmente física. Quer dizer, bem, na verdade era literalmente físico, de volta, como digamos 1950. Se você fazia uma chamada como essa quando o processo foi concluído, acabava com um circuito elétrico literal real de ponta a ponta. Quero dizer, é um pouco mais complicado do que isso. Havia amplificadores e bobinas e outras coisas, mas era realmente uma série de conexões físicas reais que precisavam permanecer conectadas durante a sua chamada. No momento em que você desligava, uma série de relés amarrados em todo o país ficava folgada enquanto eles relaxavam. E as pessoas se perguntavam por que custava $2 por minuto para fazer essa ligação. Agora, para ficar claro, essa abordagem estava basicamente morta e enterrada na maioria das áreas metropolitanas, se não na maioria das áreas até o final dos anos 80. As empresas de telecomunicações converteram completamente suas redes em comutação de estado sólido digital. Então seu telefonema foi transformado em um monte de pacotes digitais assim que atingiu o escritório. E esses podem ser enviados por linhas de fibra e links de satélite, e tudo mais para chegar aonde estavam indo, onde outro dispositivo transformava os pacotes de volta aos sons analógicos. Mas esses pacotes não eram datagramas, para que não pudessem ser alterados por pacotes. Ao contrário da internet, onde cada pouco de dados possui um campo, e para o campo, os pacotes em um telefonema não contêm nada, exceto áudio. Porque, para configurar uma chamada, você deve primeiro estabelecer um circuito virtual ao pegar o telefone e discar. A dança agora não é diferente do que era em 1950. Todos os escritórios envolvidos na chamada precisam identificar um caminho físico permanente para carregá-lo. A diferença na era digital é que, em vez de escolher um único fio físico para enviar uma chamada, o sistema vai um pouco mais longe. Ele escolhe um fio lógico dentro de um tronco digital, e às vezes esse é um fio de cobre real, mas também pode ser um cabo 3 de fibra óptica ou um link de satélite, ou muitas outras coisas, e você está escolhendo uma conexão virtual dentro disso. Mas isso ainda não é como a troca de pacotes, porque não importa o que seja, ele é dividido logicamente em slots de tempo, onde cada um representa um fio virtual.
Uma vez que o intervalo de tempo é escolhido, ele está trancado durante o período, e os pacotes seguem o mesmo caminho físico e lógico, desde que a chamada esteja em andamento. Então, embora um telefonema moderno não ative um monte de relés físicos como costumava, ele amarra um conjunto de recursos fixo e finito. Agora, isso faz sentido para chamadas telefônicas normais, porque quando você diz que alguém, você usa a linha o tempo todo e está conectado. Sua voz está sendo continuamente transmitida, e você está continuamente ouvindo a pessoa do outro lado. Então você tem que amarrar toda uma cadeia de recursos finitos o tempo todo? O mesmo se aplica a uma rede comutada por pacote tecnicamente. Então, a introdução da comutação digital terminou os dias com $10 por chamadas de longa distância. Mas eles continuaram custando? Você sabe, 25 centavos por minuto. Porque, desde que você estivesse no telefone, você estava usando parte de um recurso escasso. Tudo isso funciona bem para a companhia telefônica, porque as chamadas telefônicas fazem sentido neste paradigma. Mas a internet não reflete esse padrão de tráfego. Então, é um ajuste terrível. E foi ainda pior quando era novo. Em 1995, quando a explosão da internet realmente começou a sério, basicamente todo mundo a usou. Você não se conectava à internet e retirava um feed contínuo de dados, como costumamos fazer hoje em dia com streaming e outros serviços. Você discava, baixava, digamos, alguns e-mails, e depois ficava lá lendo esse e-mail por 15 minutos. E se você era inteligente, desconectava seu modem depois de baixar seu e-mail para não pagar taxas de minuto ao seu ISP, sem fazer nada além de... Bem, quantas pessoas estavam esperando? Provavelmente não muitas. Então, na prática, uma tonelada de pessoas deixou seu modem inativo, amarrando a linha enquanto liam um monte de porcaria que já estava no computador. E foi assim que as coisas foram no final dos anos 70, quando os usuários de computador doméstico começaram a ficar online. Ainda era assim nos anos 80, mas quando a web apareceu em meados dos anos 90 e todos começaram a ficar online, o padrão ainda não mudou. O streaming era praticamente inexistente, e a maioria das pessoas não baixava arquivos grandes. Então, principalmente você se conectaria a um site, gastaria de 3 a 15 segundos baixando uma página, dependendo se ele estava cheio de GIFs ou não, e depois gastava 10 minutos lendo-o, enquanto seu modem acabava com as taxas de minuto com o seu ISP. As redes comutadas de pacotes se encaixam muito bem nesse padrão de tráfego transacional. É por isso que você pode, por exemplo, conectar 50 pessoas a 100 megabits com cabo Ethernet. E desde que nenhum deles seja realmente pesado que deseje rodar torrents, ou o que for, todos podem compartilhar muito bem, porque o cabo está apenas em uso no nanosegundo exato que alguém está transmitindo ativamente um pacote. Então, quando você se conecta a um site, bem, em 95, isso não é mais verdadeiro. Você envia talvez 2 pacotes para solicitar uma página e em seguida recebe 5 ou 6 pacotes de volta com conteúdo. Atualmente é como 50 mil pacotes, mas de qualquer maneira. Nesse ponto, terminava usando a conexão e os recursos que você estava ocupando para acessar o site pode ser usado por outra pessoa até que você esteja pronto para acessar outro site. Isso pode ser feito nas redes de comutação de circuito. O problema, porém, é que é incrivelmente inconveniente. Todos sabemos que os modems de discagem demoravam muito tempo para se conectar, na ordem de 20, 30 segundos. Então, embora pudéssemos ter projetado nossos navegadores da web para discar quando clicarmos em um link, baixar apenas o conteúdo da página e desconectar imediatamente até clicar em outro link, provavelmente é óbvio que não era prático. A latência tornaria a web basicamente inutilizável. Ninguém teria aguentado. Então, em vez disso, você discava, depois deixava o motor rodando até que você estivesse pronto para realmente se afastar do computador, ou pelo menos conscientemente optar por fazer log-off para o dia. E sim, lembra-se de quando fazíamos log-off? Sim, eu também. O enorme desequilíbrio entre quanto tempo você precisava estar conectado e quanto tempo você costumava resultar em superutilização literalmente catastrófica da rede telefônica. Particularmente nas regiões metropolitanas, as pesadas muito tecnológicas como a área da Baía da Califórnia. As empresas de telecomunicações começaram a ver surtos de tráfego que nunca haviam visto antes. O telefonema real médio em que você conversava com alguém tinha 3 minutos de duração. A média de chamadas na internet? Bem, eu não consegui encontrar boas estimativas. E por uma questão de lei, as empresas de telecomunicações também não tiveram boas estimativas. Mas eu acho que era mais de meia hora. E esse foi um problema real, porque estava inutilizável da rede telefônica real. O sistema telefônico, como todas as redes, estava em excesso. Este é o ato de oferecer a muitos clientes um serviço, sabendo que você não pode realmente prestar esse serviço a todos ao mesmo tempo. Pense como uma linha de ônibus, certo? Uma linha de ônibus nunca prometeu transportar uma cidade inteira para qualquer lugar que eles queiram ir a qualquer momento. Se toda a população tentasse embarcar uma vez, nenhum serviço de ônibus, mesmo na Europa, poderia lidar com isso. Em vez disso, a linha de ônibus e, de fato, todos os serviços têm uma capacidade de design baseada em estatísticas. Quantas pessoas precisam de ônibus para trabalhar às 9? Quantos vão às 10? Quantos caminham, ou usam bicicleta, ou pegam um trem, ou Deus sabe dirigem? Nem todo mundo está de ônibus, e certamente nem sempre.
Então, ao projetar essas realidades, você evita entupir as estradas com ônibus que estariam vazios a qualquer momento. Então, quantas pessoas precisam fazer chamadas a qualquer momento e quanto tempo essas chamadas geralmente duram? Você acreditaria que a companhia telefônica conhece essas respostas? Eles começaram a rastreá-los em 1878 e em 1909. Tanto pensaram que um dinamarquês chamado Agner Erang havia inventado uma escola inteira de matemática ao seu redor, chamada de engenharia de tráfego. O termo Erlang agora é usado para uma unidade padrão de tráfego em arquitetura e planejamento de rede. E ajuda a prever, dado quantos assinantes você tem e quais são os hábitos deles, quanta capacidade você realmente precisa construir. Em outras palavras, digamos que há 500 pessoas em uma cidade. Quando Bell constrói um escritório lá, eles só colocam capacidade suficiente para, bem, provavelmente seria de 50, ou talvez 80 ligações de uma só vez, mas digamos que era 100, ok? O escritório seria, então, teria uma capacidade de inscrição na proporção de 5 a 1. Depois que 100 pessoas estão ao telefone, ninguém mais pode fazer chamadas. Mas na prática, a matemática geralmente funciona, e ninguém percebe até que uma equipe esportiva vence ou uma ponte cai, e todos precisam fazer uma chamada totalmente desnecessária ao mesmo tempo. E direi novamente que todas as redes são construídas dessa maneira porque precisam ser. É exatamente como funciona. Se o seu ISP prometer 1 gigabit de internet, você poderá obter essa velocidade. Mas apenas se os outros 50 assinantes do seu nó não optarem por fazê-lo ao mesmo tempo. Porque seus circuitos provavelmente estão sendo revoltados em um único link de 40 GB ou até 10 GB. O ISP não trouxe 50 gigabits em largura de banda para o seu nó, porque quando eles o construíram, eles nem sabiam se conseguiriam um assinante em seu bairro. Agora é tarde demais para atualizar. Então, tecnicamente, estão vendendo a você largura de banda que eles não podem entregar. A diferença é basicamente que, em uma rede comutada por pacote, o compartilhamento de tempo de um recurso comum, como um cabo Ethernet, acontece muito rapidamente. Enviar um pacote é como fazer uma ligação, mas que dura apenas 10 nanosegundos. Então a linha está livre novamente para outra pessoa fazer uma ligação. Então, se o seu tráfego não for absolutamente contínuo, o problema será atenuado. E quanto mais perto você e seus vizinhos chegarem de um padrão transacional, melhor será sua experiência coletiva. Em outras palavras, você pode honestamente vender 50 gigabits enquanto entrega apenas 10, porque nas condições do mundo real, todos provavelmente receberão o que pagaram. A menos que todos no seu bairro realmente comecem a deixar torrent de ISOs Linux o dia inteiro. Não apenas o nerd ocasional, mas todos os assinantes em uma determinada hora. Se todos começarem a baixar a toda velocidade o dia inteiro, você não receberá o que pagou. E este é o pesadelo que mantém os arquitetos de rede acordados à noite. Felizmente isso nunca acontece, exceto em 1996, quando aconteceu algo que nós, jovens, nunca experimentamos, é o fenômeno de esperar pelo tom de discagem. Você vê isso impresso em telefones com idade suficiente para ter discadores. Mas quero dizer, o que isso significa? O tom está lá. O que estamos esperando? Ok. Bem, esses rótulos remontam ao início do século XX, numa época em que a rede estava muito mais saturada do que nas décadas posteriores. Antes da digitalização da rede telefônica, a troca de equipamentos era gigantesca e insondável. Então, mesmo grandes escritórios eram muito limitados em capacidade. Isso se refletiu de algumas maneiras estranhas. Durante a maior parte do século XX, quando você discava um telefone, seus dígitos eram recebidos por um equipamento no escritório. Tinha vários nomes, mas em um ponto isso era chamado de registro de origem. Essa era uma grande máquina grande, responsável por fornecer tom de discagem, coletar dígitos de discagem, validá-los e, em seguida, entregá-los ao restante do sistema para concluir sua chamada. Agora, eram muito caros e escritórios tinham quartos limitados. Então, em uma pequena comunidade com algumas centenas de usuários, talvez apenas 5 pessoas possam estar fazendo uma nova ligação a qualquer momento. Mas isso é apenas para novas chamadas. Depois de terminar de discar, sua chamada é entregue ao interruptor para concluir a chamada. O sinal cai, se redefine e fica disponível novamente para o próximo chamador. Então, se todos os sinais estivessem ocupados quando você pegava o telefone, você pode obter ar morto. Mas leva apenas alguns segundos para um dos outros usuários terminarem de discar. Então, se você esperar alguns momentos, deve obter o tom de discagem. Agora, esse fenômeno desapareceu amplamente com a alternância digital, devido à miniaturização de computadores. Cada assinante recebeu seu próprio gerador de tons, seu próprio registro de origem e assim por diante. O sistema ainda tinha limites, mas eles eram muito mais altos. E, no entanto, de acordo com histórias que li, em partes do Vale do Silício, em 1996, era realmente comum ter que esperar pelo tom de discagem entre 20 segundos a alguns minutos. Ostensivamente porque tantas pessoas estavam online, que as empresas de telecomunicações estavam simplesmente ficando sem capacidade em seu tecido com troca. Não tenho verificação da causa exata, mas vi várias alegações de que isso aconteceu um pouco, e tenho certeza de que aconteceu, pelo menos brevemente. A empresa de telecomunicações provavelmente acabou atualizando seu equipamento. Mas mesmo isso estava apenas chutando a lata na rua.
O fato é que nunca seria possível que todos estivessem na internet o tempo todo usando um sistema comutado de circuito. Nem faz sentido. O que seu ISP e as várias redes que compõem a internet fazem hoje é colocar literalmente bilhões de usuários em um pequeno punhado de tubos compartilhados, ordens de magnitude menor em quantidade do que as pessoas que os usam. E isso funciona porque a troca de pacotes permite que a rede seja utilizada apenas quando as pessoas realmente precisam. Então, durante o tempo ocioso distribuído de todos, você não está pressionando esses links compartilhados para que o tráfego de todos possa se encaixar na máxima eficiência. A rede telefônica nunca poderia entregar isso. Assim, os dias de discagem estavam contados antes mesmo de começarem. Contados, certo, contados antes mesmo de começarem. Mas mesmo na janela curta, onde a discagem era dominante, várias coisas muito estranhas conseguiram ocorrer. E mesmo depois que o substituímos por banda larga, as coisas estranhas continuaram. Faremos a segunda história primeiro. A banda larga foi introduzida pela primeira vez ao público consumidor pela ISDN. Estamos de volta nisso de novo. A razão pela qual o ISDN existiu em primeiro lugar é em grande parte porque as empresas de telecomunicações viram que o futuro envolveu muitos computadores, e que provavelmente o consumidor médio algum dia possuiriam. E que provavelmente a maioria deles acabaria por se conectar ao computador de outra pessoa. Eles imaginaram que isso aconteceria muito na verdade, então todos iriam querer um serviço de dados digital. Eles conseguiram tudo isso de maneira chocante. Mas eles erraram alguns detalhes. Primeiro, a crença de que o referido serviço seria ponto a ponto, como era naqueles dias. Bell viu as pessoas discando com modems e disse: "Ei, e se apenas fizéssemos isso mais rápido e menos cheio?" Foi uma boa ideia, mas não foi bom o suficiente. Como acabamos descobrindo, circuitos de comutação simplesmente não fazem sentido para o que as pessoas realmente queriam fazer. Na visão da Bell sobre o futuro, toda vez que você clicava em um link em um site, quero dizer, eles provavelmente ainda não imaginaram o hipertexto. Quase ninguém tinha o que Douglas Engelbart tinha. Mas, de qualquer maneira, se eles soubessem da web, certo? A versão deles seria que toda vez que você clicava em um link em um site, estabeleceria rapidamente uma ligação para o proprietário do servidor, transferia alguns dados, e depois desligaria novamente. E, em certo sentido, é assim que a internet funciona agora. Mas durante a rede telefônica teria sido incrivelmente lento e desajeitado. A outra coisa que eles erraram, no entanto, foi quando essa explosão aconteceria. Eles pensaram que seria nos anos 80, mas realmente não poderia ter acontecido antes. 1995 foi o momento certo para o acesso online, devido ao aumento da velocidade do computador, ao colapso dos preços, à disponibilidade de ambientes gráficos e muitas outras coisas. Mas Bell não sabia disso, e é discutível de qualquer maneira, porque eles não conseguiram um mercado até os anos 90. Assim, o sistema que eles criaram, embora brilhantes, pelos padrões da computação do início dos anos 80, era totalmente inapropriado para as necessidades reais das pessoas e ridicularizadamente desatualizadas quando alguém poderia realmente obtê-lo. Como serviço de dados, o ISDN Linesbury, que você obtém em sua casa por $39,95, entregava 64 kbps por canal, que é mais rápido que 56K marginalmente. Mas isso é uma grande melhoria, porque você conseguiria o dia inteiro, foi garantido. 56K era notório por nunca se vincular a toda velocidade, então você sempre tinha 64K mínimo. E como todo BRI forneceu 2 canais, você pode unir esses para obter 128K. Isso é mais que 2 vezes mais rápido que o disco. E você poderia tê-lo em 1991, muito antes de 56K existir. Mas tudo isso considerando que alguém realmente o entregaria a você. Por todos os relatórios, obter o ISDN era como arrancar dentes. As empresas de telecomunicações claramente não queriam fornecer o serviço. Por qualquer motivo, eles tinham muito poucas pessoas com suas equipes do ISDN. A maioria de seus técnicos e vendedores nem sabia o que era. E a Usenet está cheia de histórias de datas de instalação perdidas, dezenas de correios de voz deixados sem respostas, vendedores dizendo: "Eu não sei o que é isso." Foi uma bagunça. Algumas pessoas passaram meses tentando instalá-lo porque, sem outra forma de banda larga, essa era a única opção se você quisesse algo mais rápido que 33,6 kilobits. O fracasso do ISDN como serviço de banda larga é algo que vou abordar mais em vídeos posteriores. Mas o importante é que isso falhou. Não apenas porque era difícil obter e complicado de operar, mas também porque era de apenas 128 kbps. Sim, isso é muito mais rápido que 56K concedido, mas ainda é o cachorro lento em qualquer tipo de ponto de vista de 3 metros. Lembre-se de que as pessoas estavam executando 10 megabits Ethernet LANs em 1988? Esse era o padrão pelo qual a rede de computadores foi julgada nos anos 90. E quanto à conectividade da internet, as empresas estavam recebendo uplinks sobre os T1 que entregavam megabits e meio. E quero dizer, com certeza, essas coisas eram caras e impraticáveis em escala na época. Todos os especialistas e a maioria dos amadores entenderam que não podiam ter um uplink de 10 megabits em 1992. Mas todos os mais experientes viram onde o vento estava soprando e sabia que seria possível.
Era óbvio que o futuro da internet evoluiria conexões muito mais rápidas, que o ISDN nunca poderia entregar, devido ao seu acoplamento muito apertado ao funcionamento interno da rede telefônica. Que 128 kilobits era uma limitação permanente que nunca poderia ser expandida. Então, quando digo que o ISDN nunca foi o estado da arte, quero dizer isso. Mesmo quando foi introduzido, parecia desatualizado para os especialistas. E antes que a maioria das pessoas tivesse algum motivo para querer, o rápido progresso já estava sendo feito em seus sucessos. ADSL. O ADSL foi inventado pela AT&T, mas, como implantação, não era amplamente usado por eles tanto quanto por outros. Seu papel era basicamente ser um parasita, uma lesma para o cérebro cuja razão para a existência era abusar das disposições da Lei de Telecomunicações de 1996 para aproveitar os recursos da companhia telefônica sem dar a eles um centavo em troca. Funciona assim. Quando você pede uma linha telefônica, você recebe um par de fios de cobre que carregam uma tensão D e para o escritório central da empresa de telecomunicações. O telefone que você conecta a essa linha possui circuitos de filtragem e o hardware na extremidade do escritório também possui filtros para garantir que, quando você atende o telefone e fale nele, não mais que 4 kHz de sinal apareça na outra extremidade. Agora essa é uma banda incrivelmente estreita. O pior par de fios do mundo pode transportar sinais muito além disso. E se as empresas de telecomunicações quisessem, poderiam ter nos dado toda a voz em HD em nossos telefones domésticos nos anos 80. Isso apenas lhes custaria um monte de dinheiro, e ninguém teria se importado. No entanto, é possível colocar dois sinais diferentes em um fio de uma só vez, desde que haja algum espaço entre eles. Há muito espaço acima de 4 kHz, então o ADSL o usou, e muito mais. Quando você obtém uma linha DSL, conecta seu modem paralelo ao seu telefone e impõe um sinal de alta frequência na linha, em algum lugar acima de 24 kHz e bem no MHz. Seus ouvidos não conseguem entender isso, então você não sabe que está lá, mas o hardware no escritório pode reconhecê-lo facilmente. Assim, no escritório central, a empresa de telecomunicações possui um switch que fornece seu serviço telefônico real. Desse interruptor vem um fio com seu tom de descagem, e esse fio entra em um multiplexador de acesso DSLAM ou DSL, que impõe o sinal de banda larga de alta frequência sobre qualquer voz que possa estar lá. Em seguida, o sinal combinado sai, viaja para o mundo e, eventualmente, se conecta à sua casa, seu telefone e seu modem, e cada um recebe o que deseja. Agora, o importante sobre esse arranjo é que o lado DSL não tem nada a ver com a telefonia. Assim que o sinal DSL atinge o escritório, ele é desviado, ele entra no DSLAM e, em seguida, ele vai para um IP, ou vamos ser reais, o tubo ATM. Isso imediatamente sai da companhia telefônica literalmente. O hardware, que realmente faz o levantamento pesado de colocar seu tráfego na internet, geralmente não está no escritório. É um monte de hardware de rede de computadores comuns da Cisco ou de quem estiver em um data center convencional na internet em outro lugar. A única conexão com a companhia telefônica é uma linha de fibra para o DSLAM. E isso é possível porque o ADSL não se importa que sua linha telefônica seja uma linha telefônica. Quero dizer, é apenas um pedaço de arame no final. ADSL é um animal. É a tecnologia das cavernas. Tudo o que faz é procurar algo condutor e depois tentar empurrar o máximo de frequência possível. Se o condutor for uma porcaria, ele encontrará muito poucos canais utilizáveis, e você acaba com o serviço 768K. Se o condutor for bom, de cobre limpo e com uns 500 metros de comprimento, ele encontrará muitos canais viáveis, e você recebe 40 megabits. Você pode, e isso foi testado com sucesso no mundo real, ter uma conexão DSL sobre um pedaço de corda molhado e ainda recebe 3 megas. O motivo pelo qual o ADSL é normalmente usado nas linhas telefônicas é apenas porque elas já estão se esforçando entre sua casa e um conveniente edifício com ar-condicionado que qualquer pessoa pode acessar por uma taxa. E nesse ponto, vamos falar sobre a implementação. A implementação da Lei de Telecomunicações de 1996 foi um processo profano. Os termos da lei foram em alguns lugares simplistas e sujeitos à interpretação. Mas o que se resumiu é que, se você fosse uma empresa concorrente, precisava de acesso às linhas telefônicas existentes. Mas isso é tudo o que você tem. Você não conseguia alugar tempo nos interruptores da companhia telefônica existente, porque qual seria o ponto? Você literalmente seria apenas revendedor de um serviço que não pode ser uma concorrência real. E pela primeira vez, o capitalismo americano reconheceu isso. Então, como uma nova companhia telefônica, também conhecida como transportadora de intercâmbio local competitiva, ou CLEC, você precisava conectar os fios de um assinante à sua própria área de switch. Isso significava que a empresa regional da Bell cujas linhas estavam usando, também conhecida como Operadora de Intercâmbio Local, ou ILEC, teve que lhe dar espaço em seu escritório central para instalar seu equipamento. Isso parece muito mais simples no papel do que realmente é. O ILEC não pôde deixar que nenhum dos CLECs tocasse seus equipamentos porque eles poderiam interromper o serviço por acidente ou de propósito. E o ILEC seria responsável por isso. As CLECs também não podiam tocar o equipamento um do outro pelo mesmo motivo.
Assim, os escritórios centrais tornaram-se pequenos blocos de prisão divididos por cercas em pequenas células chamadas gaiolas, cada uma com um território soberano de um leque. O Bell local não pode entrar na sua gaiola sem a sua permissão, e você não pode tocar nos fios ou equipamentos deles sem os deles. Se você deseja inscrever um novo assinante, deve fazer um pedido com o ILEC para levar o fio a um painel de conexão cruzada que entra na sua gaiola. Mas eles não entram. Eles se ligam ao lado de fora e você entra, e faz outra conexão com o seu equipamento. Tudo está bem regimentado, ninguém confia em ninguém. E assim, eles tiveram que adaptar massivamente os escritórios para tornar tudo isso possível. Você não ficará surpreso ao saber que isso aconteceu lentamente em muitos lugares. Por se o ILEC drogar seus pés, não querendo ajudar seus concorrentes a competir por si próprio, ou simplesmente porque os escritórios estavam em tão más condições que era impossível. Muitas reclamações e ações judiciais voaram sobre isso, mas isso é outra história. Vamos voltar aos ISPs. Na era da discagem, os provedores de internet não tinham nada a ver com os escritórios centrais. Eles eram apenas assinantes telefônicos comuns. Eles obtiveram TUMs, PRIs ou linhas analógicas e as trouxeram para seus data centers ou barracos de madeira e os conectaram aos bancos modernos. Os ISPs DSL eram uma história diferente. Eles tiveram que colocar seu equipamento no escritório para retirar o sinal de alta frequência antes de atingir o interruptor de telecomunicações. Então eles se tornaram uma entidade estranha própria. Eu nunca fui bastante claro sobre como isso funcionou. Quando trabalhei para um provedor DSL, pedimos linhas diretamente do ILEC local e tínhamos hardware em seus escritórios. Mas não éramos um SELEC no sentido convencional. Não possuímos equipamento de troca de telefone, só tínhamos DSLAN. Então, tenho certeza de que houve algum tipo de ajuste no ato depois que a DSL foi inventada para permitir esse relacionamento, mas não consegui desenterrá-lo. De qualquer forma, uma vez que a DSL se tornou disponível, todos queriam oferecê-lo porque era estupendamente rápido. E se você não estivesse lá, poderia não perceber o que era um salto. Eu estava lá e deixe-me dizer-lhe, foi de explodir a cabeça. Um pouco de bola de curva mental, eu gosto de jogar pessoas de vez em quando, é que 56K modems provavelmente atingiram o mercado muito mais tarde do que o habitual que você pensaria. O ERN90 padrão não saiu até 1998. Realmente parece que deveria ter sido 96 ou mais tardar, mas não foi. No dia em que o R$1 foi lançado, o modem mais rápido que você poderia comprar era de 33,6 kilobits. Não vamos falar sobre KT56 e X2, muito obrigado. Então essa é a primeira metade da bola curva, mas aqui está o acompanhamento. O Pacific Bell, que é o Arbok para grande parte do norte da Califórnia, começou a oferecer o serviço ADSL como teste em 1990 e depois formalizou-o como produto em 98. Agora, deixe-me apenas explicar isso. Sim, eu sei que as pessoas vivem fora da Califórnia, ok? Estou muito ciente da lenta disseminação da banda larga, especialmente em áreas rurais e nações fora dos Estados Unidos. Na verdade, descobri algumas noites atrás de um patrono na Nova Zelândia que durante grande parte dos anos 2000, o serviço mais rápido que alguém poderia chegar lá era de 256 kilobits DSL. Mas o ponto que estou destacando é que há um número significativo de pessoas aqui para as quais 56K não era relevante por um segundo. Algumas pessoas foram direto de 33,6 para a ADSL em 97, enquanto outras como eu fizeram o salto em 98. Então, enquanto me lembro de usar o mostrador, era 33,6. Acho que só consegui conectá-lo 56K como uma ou duas vezes antes de atualizarmos e nunca precisei fazê-lo novamente. E cara, que atualização! Enquanto as velocidades de DSL são altamente variáveis, o pacote Bell estava na ponta da ponta. Temos 1,5 megabits de download e cerca de 768 toques de upload. Isso é um negócio completo. T1 acelera em uma direção e cerca de 6 ESDN breas no outro. Então, algo como $700 para o serviço convencional de dados de telecomunicações por $59,95 por mês. E a experiência foi... eu não posso nem descrevê-la. Eu tinha ouvido lendas dos T1, mas nunca pensei que teria um. E quero dizer que meu presente de aniversário em 1997 foi permissão para usar a linha telefônica para baixar a demonstração do Quake e o arquivo de 9 megabytes levou 40 minutos. Nesta nova conexão, levou 45 segundos. Foi isso que terminou de enterrar o ISDN. Havia muitas postagens no Zenet em 1998, aparecendo sobre isso. Por que os preços são tão injustos? Por que o DSL é mais barato que o ISDN por 10 vezes a velocidade? E ninguém teve uma ótima resposta. Mas eu tenho, depois de um tempo. O ADSL era mais barato porque era muito mais eficiente, pois evitava completamente a rede telefônica comutada por circuito. Eles não precisaram pagar as taxas, com base em minuto e minuciosos associados à amarração de seus recursos limitados. Em vez disso, o tráfego DSL pulou direto para a internet de comutação de pacotes, o que era muito mais eficiente para a rede de computadores que os custos comparativos, você sabe, byte para byte, fizeram com que a rede telefônica parecesse um uplink de satélite. As empresas telefônicas não amavam essa situação. As linhas eram provavelmente a parte menos lucrativa de toda a sua empresa. Basicamente, eles os enterraram a um custo imenso,
para que quando tentassem atrair clientes para usar sua rede, ninguém diria: ei, isso parece ótimo, mas eu não quero pagar $2.000 por instalação ou esperar 3 meses enquanto você o faz. Agora, no entanto, esses ISPs estavam aparecendo e comprando centenas de milhares de linhas para fornecer DSL. E em seguida, apenas ridicularizando os lucros, nem mesmo se conectando ao WLTS, para trânsito de chamadas telefônicas. Isso foi irritante, mas não havia muito que eles pudessem fazer sobre isso, pelo menos nada direto. Finalmente, estamos voltando ao comentário de Jean sobre os pares. A propósito, para que você possa acordar sua namorada cochilando. Agora, quando a DSL começou, ela sempre foi vendida em uma configuração de compartilhamento de linha. Isso é o que eu descrevi anteriormente. Você recebe o tom de descagem para chamadas de voz e um sinal ADSL em toda uma linha. E a princípio, ambos foram fornecidos pelo ILEC. E isso foi muito conveniente, porque o ILEC agora estava vendendo 2 serviços em um par de fios, recuperando-se muito mais de seu investimento físico. Mas quando a Celex começou a vender a DSL, eles encontraram clientes que não queriam serviço telefônico, eles só queriam a internet. Então eles olharam para os decks de taxa e disseram: ei, essas coisas de par seco parecem muito boas. Um par seco é realmente apenas mais um termo para uma linha telefônica. Ainda são 2 fios que vão do escritório para a casa de um cliente. A diferença é que não possui nenhum serviço na companhia telefônica. Sem tom de descagem, sem tensão para alimentar seu telefone, nada. Eu acho que é isso que foi usado para os serviços de linha alugada, que eu trouxe à tona mais cedo. Embora eu possa estar errado, eu sei que eles foram usados para coisas como alarme de incêndio, coisas que nunca precisaram fazer uma ligação, basta enviar um sinal muito básico. Agora, como os pares secos recebem menos serviço e não tocam no restante do sistema telefônico, eles são mais baratos que as linhas telefônicas completas. Então, se você não precisar de tom de descagem, eles parecem perfeitos para fornecer DSL. Mas, novamente, pense em como o ILEC veria isso. Quando a DSL estivesse sendo vendida no topo do serviço telefônico, eles geralmente recebiam um corte com base no uso, mesmo que o serviço telefônico fosse de outra pessoa. Mas aqui eles estavam recebendo nada mais do que a taxa mínima regulatória para a colocação e uma linha arrendada. Então, se Jim Logan da Usenet se acredita, uma vez que o ILKIS notou que todos esses ISPs estavam pedindo toneladas de pares secos, eles decidiram aumentar o preço. Agora, como observei anteriormente, a FC e os regulamentos estaduais tornam os preços discriminatórios e ilegais, mas provavelmente pares secos não eram uma parte enorme de seus negócios, e provavelmente a grande maioria, neste momento, estava sendo comprada por ISPs de qualquer maneira. Então, o Lex poderia aumentar o preço para todos. Provavelmente não assustaria muitos clientes legítimos, já que a maioria deles não tinha escolha e a maior parte da queimadura seria sentida pelos ISPs. Agora, eu ofereço essa teoria porque eles tinham um histórico grande, barulhento e bagunçado de brigas sobre coisas assim. Então, é hora de falar sobre compensação recíproca. Sim, baby, é hora da festa. Vamos voltar para mais uma vez à Lei de Telecomunicações de 1996 e focar em um problema muito interessante que ele criou e depois foi mais ou menos resolvido. Aqui está algo que, se minhas fontes estiverem corretas, chocarão os europeus da plateia. Os telefonemas fixos locais nos Estados Unidos são, e acho que sempre foram, gratuitos. Se você está chamando seu amigo de 3 quarteirões na rua, não paga por isso por minuto. Os celulares são diferentes. É outro assunto. Mas se você tiver uma linha de cobre de uma Bell local, poderá ir andar com sua namorada do outro lado da cidade, o dia e a noite, e nunca pagar 1 centavo. Embora se você tenha feito isso em um telefone público, você costumava pagar 1 centavo. Mais tarde, era 1/4. Aparentemente, porém, isso nunca foi verdade fora dos Estados Unidos, e eu realmente vi um cara na Usenet se envolvendo. Algum cara alemão estava se gabando. Entrei, contratei ISDN, eles vieram no dia seguinte e alguém respondeu: isso é legal. Que tal sua chamada local ilimitada? Quando eles vão conectar isso ou seu DSL? E acho que ele venceu porque o alemão nunca mais apareceu. Então eu acho que ele desistiu. De qualquer forma, a razão pela qual as chamadas locais são gratuitas, presumo, é porque a companhia telefônica deseja que você use o telefone. Cobrar por cada minuto de uso desencoraja o uso. Eles querem que você viva e respire e pense em telefone dia e noite. E como a maioria das pessoas só precisa fazer chamadas locais, e como as empresas de telecomunicações já estavam cobrando um preço bastante alto apenas para fornecer uma linha telefônica, fazia sentido agrupar em chamadas locais gratuitas, pois a maioria dos clientes usa o telefone raramente. Eles estão efetivamente pagando por um serviço que estão massivamente usando e que subsidia seus vizinhos que queimam a linha dia e noite. Em seguida, as empresas de telecomunicações recuperam o restante de seus custos e lucros de manutenção, cobrando taxas ligeiramente mais altas por longa distância. A coisa toda funciona com a bola perfeita no espaço, etc. Pelo menos até pararmos de ter um monopólio de telecomunicações, o que fizemos em 1984 e ainda mais difícil em 96. Ok? Então imagine, você é uma nova companhia telefônica iniciante em Nova York. Você coloca seu equipamento na Verizon Co. e conecta um punhado de assinantes que acontece que são todos pizzarias. Você é uma pizzaria. Um mês depois você verifica seus registros e descobre algo perturbador. A Verizon está queimando sua interconexão o mês inteiro, enviando milhares de ligações, e você não viu 1 centavo de receita. O que aconteceu? Bem, acontece uma coisa estranha.
As pizzarias não fazem muitas chamadas? Você já pensou sobre isso? Uau. Além de telefonar para os fornecedores para quem eles precisam ligar. E quando eles chamam alguém, é sempre local. Eles estão chamando o local de entrega de produtos locais, certo? Então, eles nunca estão pagando nada pelas poucas chamadas que fazem. E a esmagadora maioria é de entrada de clientes ligando para pedir pizza. Em 1980, este não foi um grande problema. Cada chamada em Nova York era de e para um cliente da Verizon. Bem, teria sido Bell Atlantic naquela época, certo? Bem, de qualquer maneira, era de e para um assinante da mesma companhia telefônica. E todos estavam pagando seus $40 por mês, então não precisavam cobrar nada. Mas agora, como pizzaria, você olha para seus registros e o que você vê é a Verizon. Agora é a Verizon. Estamos em 97, 98. Então eles são a Verizon agora. Eles estão queimando sua rede. Eles estão gerenciando milhares de ligações através da sua troca. Mas você não está vendo um centavo de nada. Porque nos telefones o chamador sempre paga. Se houver uma taxa para uma chamada, ela está sempre do lado da pessoa que discou o número. Pense nisso. Se alguém o chamou de 4 km de distância e foi como uma ligação de $2 por minuto, você não precisa se preocupar com isso. Eles são os únicos que precisam se preocupar com isso. Então os clientes da pizzaria não estão pagando nada por todas essas chamadas de entrada, porque não é assim que funciona. Então as chamadas da Verizon estão sufocando seu hardware. Você está jogando sinais ocupados, mas não pode pagar uma atualização porque está com renda fixa. Você não ganha mais dinheiro quando o serviço de assinante fica mais popular. Você apenas recebe o valor mensal definido deste pequeno assinante. Nada mais. Então, quando seu sistema começar a jogar sinais ocupados, você não poderá consertá-lo. E naturalmente seus clientes vão pular o navio, provavelmente para a Verizon. Isso é intolerável e não promove a concorrência. Mas está tudo bem, porque o Congresso já providenciou isso no ato. Quando um ILEC envia uma chamada para um CELEC, eles sempre pagam pelo serviço. Há uma taxa permanente fixa. É muito baixo em algo como meio centavo por minuto. E isso é chamado de compensação recíproca. Ele garante que os ILECs, como titulares que tiveram um século para atrair assinantes, não conseguem usar seu volume maciço para esmagar os CILECs sob uma cachoeira de tráfego não lucrativo. E por alguns anos isso funcionou. Então a internet veio, e tudo foi para o inferno. Mas sabíamos disso. O padrão de tráfego de um provedor de serviços de internet se assemelha ao de uma pizzaria. Bem, a pizzaria mais popular do mundo tem 1 milhão, e todo pedido requer 1 hora. As chamadas para os eSpace eram todas de entrada, e muito, muito longas. E esse era um padrão de tráfego que ninguém jamais havia previsto. Então, os efeitos foram sutis e insidiosos. Levou apenas 1 ano para que as coisas chegassem à tona. Em algum momento de 97, os ILECs começou a se recusar a pagar reciprocais aos CELECs pelo tráfego da internet. Esta é uma violação direta da lei. Então, como eles justificaram isso? Bem, vamos voltar e dar uma olhada no quadro geral. Quando os ISPs discados se inscreveram no serviço telefônico com o ILECs, eles pagaram, digamos que T1 e troncos PRI com centenas ou milhares de canais. E os ILECs lucraram tremendamente disso em troca de vincular cargas de sua rede e trocar recursos para conectar todas essas chamadas. Agora, a questão de saber se as vendas de troncos poderiam realmente ter pago pelas atualizações de rede para viabilizar o serviço de discagem em massa é uma que não posso responder. Mas também é discutível porque não aconteceu. Em vez disso, todos os ISPs de discagem são inscritos com CELECs. Por quê? Bem, é por causa de outra consequência não intencional da Lei de Telecomunicações de 96. Enterrado em uma decisão da FCC, anos após a bagunça que se seguiu, fiquei sabendo de um boato muito interessante. Eu disse anteriormente que os Baby Bells eram obrigados a publicar todos os seus preços e cobrar a cada cliente o mesmo valor. Os CELECs não eram. Eles não tinham restrições. Quero dizer, o objetivo do ato, afinal, era incentivar a concorrência, que o capitalismo vê como apenas uma coisa. Fazer os preços caírem. A fixação do preço do CLEC seria, então, contraproducente. Então eles não fizeram nada. Uma companhia telefônica startup pode cobrar qualquer quantia que quisesse, oferecer preços especiais aos clientes e se recusar a prestar serviços com quem escolher. Então você se lembra dos preços que citei anteriormente para a PRI, como $500 por mês? Ou mais. Esse é o custo real da entrega de um circuito PRI? Claro que não. Quero dizer, com um punhado de assinantes, os custos de hardware podem ser pagos em um período de tempo curto. Então, se você está pagando $500 ou $1.000 pelo serviço, esse dinheiro está sendo cortado e cobrado para 10 departamentos internos diferentes. Alguns vão para a manutenção externa da linha. Outros vão para os equipamentos. Outros pagam salários técnicos. Outros pagam aluguel em edifícios. O custo do serviço não é apenas o hardware, mas toda a empresa e rede. Bem, agora imagine se você fosse uma companhia telefônica nova que não tivesse linhas externas, custos de manutenção, técnicos, edifícios para alugar, nada mais do que um interruptor telefônico de tamanho moderado. Bem, seus custos obviamente seriam muito baixos em comparação com uma companhia telefônica real e você poderia oferecer um serviço muito barato aos clientes. Mas quer dizer, como você poderia operar dessa maneira?
Quem se inscreveria com você? Bem, que tal uma empresa cuja operação inteira consiste em 10 racks de bancos modernos alocados em um data center? Algum sujeito inteligente descobriu muito cedo que você pode se inscrever como um SELEC, comprar um switcher de telecomunicações e instalá-lo. Em seguida, basta executar um monte de PRIs que o ILEC era responsável por manter por si só, até o data center de um ISP, e fazer com que seu único cliente personalizado. Sem usuários domésticos, sem pizzarias. Apenas um assinante tranquilo e feliz que recebe ligações o dia inteiro. Agora, como você atrairia esse cliente perfeito? Muito simples. Você oferece o serviço gratuitamente. Morto, sem cobrar por 5 ou 10 PRIs. Como isso pode funcionar? É muito simples. O ISP não é o cliente. Eles são a isca para uma farsa. O golpe é chamado de bombeamento de tráfego. E se você trabalhou em um escritório nos anos 2000, há uma boa chance de você ter mordido a isca antes. Você já ouviu falar dos serviços gratuitos de chamadas de conferência? Eles são esses números de telefone que você chama, você coloca um código de sua própria escolha e pronto. Você está em uma teleconferência. Você pode ter seus colegas, seus clientes ligam, todos podem conversar. Não se preocupe com nada. É tudo 100% grátis. É estranho, certo? Você não tem anúncios tocados em seu ouvido ou algo assim. É obviamente uma farsa. Qual é o golpe? Quem está pagando? Bem, a resposta é o seu provedor de telefone. Essa teleconferência é hospedada em um PBX asterisk de baixa qualidade, deitado de lado em um escritório de telecomunicações conectado a um switch, e é a única coisa que está conectada. O SELEC que possui esse interruptor não tem assinantes, exceto eles mesmos. Ao publicar esses números, eles fazem com que você e seus clientes liguem. E o tempo todo você está conectado, a cada minuto que seus provedores de telefone lhes pagam mais um bocado delicioso de ração de compensação recíproca. Mais uma vez, deixe-me repetir. Se você não está pagando por algo, você não é o cliente. Você é a graxa lubrificando as engrenagens de um golpe. Você não pode imaginar quantas vezes eu tive que explicar isso aos clientes no meu trabalho. Sim, senhor. Eu sei que você está tendo problemas de áudio quando chama esses serviços de conferência. Isso ocorre porque nenhum deles está configurado corretamente. Porque eles são administrados por criminosos. Exceto, bem, é isso, eles não são criminosos. Ao contrário de vários outros golpes telefônicos, o bombeamento de tráfego é completamente legal. As companhias odeiam isso. Mas é tão difícil interpretar o que realmente está errado com isso, que suas repetidas tentativas de proibir a prática foram declaradas ilegais. Afinal, todas as ligações estão sendo feitas por pessoas que querem fazê-las. E não há nada de errado com serviços gratuitos de chamadas de conferência, nem eles estão necessariamente errados no lado deles. Você pode apenas considerá-lo um negócio legítimo com um esquema de cobrança incomum. Quero dizer, é legítimo administrar um serviço de ponte de conferência que as pessoas pagam uma taxa de minuto para usar? Sim. Obviamente é. Bem, todo mundo ligando para você está pagando a operadora de telefone. E é daí que vem o dinheiro da remuneração recíproca. Então, quem você está roubando aqui? O chamador paga a empresa de telecomunicações que paga a você. O dinheiro paga para executar o serviço. Onde está o crime? Bem, você e eu podíamos olhar e dizer, o crime é ético. É o fato de que eles não se importam se o serviço de conferência deles é bom ou até funciona. Mas quero dizer, você usou o WebEx ou Teams. Em resumo, essas SELECs centradas no ISP estavam todas executando pequenas operações apertadas. Eles descobriram que, como os ISPs nunca fizeram chamadas de saída, nunca precisariam pagar um centavo a qualquer outra empresa. E como os ISPs recebem cargas de entrada que duram incrivelmente longos momentos, eles podem arrecadar a massa da cláusula de reciprocidade. O que, é claro, foi possível simplesmente porque o Congresso, a FCC e os BELs nunca haviam previsto esse tipo de esquema. Quero dizer, como poderiam? Mas isso nos leva às disputas de 97 e 98. Os ILECs viram o que estava acontecendo. Quero dizer, era difícil não ver, já que eles estavam de repente cobrando uma imensa quantia de dinheiro às SELECs. E também não era muito difícil descobrir para onde as ligações estavam indo. Para dar uma ideia, a FCC, em um ponto, fez 3 observações oficiais. Primeiro, as SELECs recebeu em média 18 vezes mais chamadas do que eles enviaram. Os outliers tiveram uma proporção de 40-1. Segundo, a quantia total de dinheiro que mudou de mãos através da regra de compensação recíproca era de 2 bilhões de dólares por ano. E, finalmente, 90% dessas ligações foram para ISPs. Então, os ILECs decidiram que todas essas ligações não eram, para fins de lei, telefonemas e pararam de fazer pagamentos recíprocos. Obviamente, isso resultou nas empresas que vão à arbitragem e culminaram na FCC tomando uma decisão absolutamente fascinante. Em algum momento, um dos ILECs fez a afirmação de que essas chamadas para a internet não eram chamadas locais. Isso requer alguma explicação. Se uma chamada é local, é determinada através de uma explicação complicada em que não vou entrar. Em suma, se parece que não está a longa distância, provavelmente não é. E uma coisa importante sobre os ISPs é que eles nunca querem que você disque a longa distância, se puder ser evitado. Porque você pagará taxas de minutos absurdos, fazendo com que seu serviço pareça mais caro. E essas taxas não vão para o ISP, apenas para sua transportadora ou para um provedor de longa distância.
Isso desencoraja as pessoas de usar a internet. Assim, os ISPs tentam evitá-lo instalando equipamentos em todas as principais cidades, para que quase todos os usuários tenham um número local que possam discar gratuitamente. Mas se você tivesse que discar seu ISP de longa distância, isso teria um efeito interessante. Derrotaria a compensação recíproca. Porque veja, quando você disca a longa distância, faz isso através de um transportador de longa distância dedicado que cobra uma certa quantia por minuto. Essa carga é então dividida. O transportador de longa distância mantém parte dela, e o restante é enviado de volta aos transportadores de origem. Então, não há necessidade de o ILEC pagar nada ao SELEC, porque o transportador de longa distância fará. O ILEC, neste caso, argumentou que as chamadas da internet são realmente de longa distância, porque o tráfego quase inevitavelmente acaba cruzando as linhas de estado. Houve muito debate sobre esse ponto, mas a FCC acabou concordando que, de um modo geral, nenhuma conexão com a internet provavelmente seria exclusivamente local. E todo mundo assistindo está revirando os olhos, porque algum disso importa. É a internet, não tem nada a ver com a rede telefônica. Quando a chamada atinge o ISP, ela sai da linha telefônica. O modem a converte em pacotes IP e em seguida é divulgado no tecido da internet. Não é uma chamada de longa distância, porque deixa de ser uma chamada. Bem, os ILECs discordaram. Eles disseram que uma conexão com a internet não era conceitualmente diferente de uma chamada que é roteada através de uma transportadora intermediária a caminho de um local distante. Claro, a chamada termina inicialmente em um provedor local, mas depois é acoplado a uma segunda chamada que viaja pelo resto do caminho e que torna toda a chamada de longa distância para fins regulatórios. Eles disseram que os ISPs estavam fazendo isso, tornando-os transportadores de longa distância. O fato de eles não estarem coletando prêmios para o serviço foi sua escolha e imaterial. E a FCC comprou essa ideia, de má fé totalmente transparente. Se você ler a decisão da FCC e, se tiver uma longa noite para desperdiçar, fica bem claro que a comissão não se importava com chamadas de longa distância. Eles não viram isso como um problema de telecomunicações. O que eles viram foram as redes ILEC sendo destruídas por essas 2 horas de chamadas na internet. E eles viram um monte de serviços inteligentes iniciando o SELEX, apenas para ordenhar o sistema de recuperação de taxas. E eles viram que só ficaria pior até começar a destruir completamente a rede telefônica. Em uma de suas decisões, eles afirmaram que, se os ILECs não tivessem alguma maneira de parar o sangramento, eles simplesmente aumentariam os preços de todo o serviço telefônico líquido, porque esse é o único recurso legal que teriam. Eles não conseguiram cortar os ISPs ou cobrar uma taxa diferente porque isso seria discriminatório. Então, a única opção disponível seria aumentar os preços para todos os assinantes. Que a FCC afirmou, seria equivalente a forçar as avós de todos a subsidiar usuários pesados da internet com seus telefones. Um resultado inesquecível que eles não podiam permitir que aconteça. Se você tem alguma dúvida de que a FCC estava simplesmente mentindo quando concordou com essa teoria asinina, não se preocupe. Eles basicamente o admitiram porque, pouco tempo depois de emitir esse decreto, conhecido como Ordem de Tráfego da Internet, foi anulado por um tribunal de apelações que disse que não havia como provar porque as ligações telefônicas destinadas à internet eram interestaduais por definição. E em resposta, eles simplesmente mudaram de argumento e emitiram o decreto novamente. O novo é conhecido como a Ordem em Retenção Preventiva e é quase idêntico. Enquanto eles fingiram que meia-culpa, fingiu admitir que sua lógica estava com defeito e apresentou uma nova teoria, que eu nem consigo entender sendo honesto. Eles também afirmaram que estavam certos em primeiro lugar, e em poucas palavras, que os fins justificaram os meios. Vamos, pessoal. Mas eles foram mais longe. Eles também afirmaram que os tribunais não tinham jurisdição sobre eles nesse assunto. E eles apresentaram uma nova solução definitiva para toda a bagunça. Em vez de não fornecer compensação, os ILECs forneceriam menos. As chamadas destinadas aos ISPs receberiam uma compensação recíproca inferior especial. Depois de 3 anos, cairia ainda mais. De 1/10 de centavo por minuto a 1/17, algo assim. O objetivo disso, disseram eles, era desmamar os SELECs desse fluxo de receita. E a FCC admitiu que isso não era muito dinheiro e que pode não tornar essas chamadas lucrativas para o ISP SELECs. Mas o remédio proposto foi que os SELECs começaram a cobrar de seus clientes pelo serviço. Essa foi uma maneira educada de dizer: nós o pegamos, sabemos que são ladrões e, embora não possamos torná-lo ilegal, vamos virar os parafusos. Então fique legítimo ou vá para o inferno. Ah, e se você está se perguntando como eles determinaram quem era uma seleção ISP para esse fim, eles não tinham um método sofisticado para detectar sinais de dados, ou algo assim. Eles apenas declararam que qualquer SELEC que recebe 3 vezes mais chamadas do que fez era um ISP. Se você fosse uma companhia telefônica legítima, poderia ser agrupada sob isso, e precisava recorrer a ele como se estivessem fora de sangue aqui. E essa decisão marcante foi imediatamente contestada e rejeitada novamente pelos tribunais, que disse mais uma vez que a FCC não conseguia provar seu caso e que sua nova lógica não era melhor que a antiga. Mas, curiosamente, o tribunal optou por não derrubá-lo.
Eles simplesmente disseram que a FCC deveria encontrar um melhor raciocínio e deixar assim. As partes dessa bagunça poderiam ter ido mais longe. Mas, curiosamente, elas aparentemente não desistiram. E com o melhor de meu conhecimento, essa decisão ainda está em vigor hoje. Talvez todos tenham percebido que estavam, de uma maneira quase literal, lutando contra a sociedade. Ou talvez tenham percebido que esse era realmente o melhor resultado possível. Os Selects legítimos não estavam totalmente ferrados e tinham opções para recuperação de custos, enquanto os bastardos foram, como a FCC, notificados que poderiam ser imprudentes por confiar no recebimento contínuo de compensação recíproca. Então, se eu não deixei claro, isso me fascina. E é porque era um choque gigantesco e estrondoso entre algumas das maiores e mais poderosas organizações do país neste momento. E nunca ouvi falar disso, embora pense que sei o porquê. Provavelmente porque eu consegui o ADSL em 1998 antes mesmo de várias dessas brigas acontecerem. Então parei de prestar atenção e logo depois de quase todo mundo também. E eu sei que a disseminação da banda larga não era tão rápida quanto deveria ter sido. E isso permaneceu relevante para muito mais pessoas do que apenas californianos por um longo tempo. Mas o que estou dizendo é que, no quadro geral da cultura, você sabe do que as pessoas estavam falando e estava sendo relatado no Slashdot e outros, se tornaram banda larga. As pessoas pararam de falar sobre discagem. Então, não é chocante que eu não ouvi sobre isso. E eu acho que, na maioria das vezes, isso provavelmente se tornou irrelevante porque, quando entramos nos anos 2000, a discagem realmente ficou de fora como um grande produto. Não estava mais sendo comercializado. Era exatamente o que você conseguia se não pudesse obter banda larga. E eu suspeito que estava quase inteiramente sendo fornecido pelas mesmas empresas que estavam vendendo a banda larga. Então, basicamente, se ainda houvesse disputas sobre quanto custou fornecer, eles provavelmente apenas o escreveram como o custo de fazer negócios. Então, seu status legal após esse ponto, eu suspeito, é amplamente discutível. E tão bom quanto poderia terminar nessa bomba, eu gostaria de contar mais uma história. Também sobre fraude e também da Usenet. Na verdade, é o primeiro tópico de uma pesquisa uma noite dessas. É muito mais curto, muito burro, completamente irrelevante e muito mais difícil de acreditar. Mas aconteceu. Me deparei com este post de um Justin Clark. Agora ele está oferecendo serviço de discagem na área da Bahia, usando PRIs servidos por alguns Selects. Mas como ele está na Bahia, ele espera que um monte de seus clientes sejam raro espécimes com modems ISDN. Agora ele ouviu que as chamadas nas linhas do ISDN têm uma taxa de minuto associada, mesmo que sejam locais. O que pode ser feito sobre isso? Bem, a resposta é um nada coletivo, porque o que ele ouviu é verdade. As linhas ISDN PacBell são faturadas completamente diferentes dos telefones normais. Eles recebem um pacote de minutos de taxa fixa, alguns durante o horário de pico, outros fora do pico, e depois pagam 3 centavos um minuto depois disso, mesmo para chamadas locais. Não há nada que Justin possa fazer sobre isso porque, se houvesse, seria uma violação dos regulamentos do Estado. A companhia telefônica precificou as chamadas dessa maneira, e elas não podem discriminar. Então é isso, e isso é final. E então Keith diz de maneira imediata: bem, a menos que você use o Centrex. Eu acho que 8 pessoas na plateia reviram os olhos agora, ou se sentavam na vertical como não. Não, você não pode fazer isso. Nem sugira isso, alguém pode tentar. Más notícias para você, amigo, eles tentaram. E agora tenho que explicar isso para os pobres saps que ainda não tiveram seus cérebros completamente danificados. Eu toquei no conceito de PBXs em alguns vídeos recentes. Um PBX é simplesmente um pequeno escritório central da companhia telefônica que vive na sua empresa ou em casa, se você é um nerd grande o suficiente. Ele fornece basicamente todos os mesmos serviços que uma empresa de telecomunicações, mas apenas para você e mais ou menos de graça. Você pode comprar um PBX, conectar 500 telefones e ligar entre eles o dia e a noite sem pagar um centavo à companhia. Porque você possui a coisa toda. Mas há um grande problema com o PBXs. Você possui a coisa toda. Muitas pessoas querem os benefícios. Extensões locais, correio de voz, chamada de conferência, talvez paginação. Mas não querem alimentar e cuidar de um PBX? Isso requer empregar uma tecnologia PBX. E a matemática parece ainda pior, se você disser: uma cadeia de pequenas empresas em uma cidade grande, cada uma com talvez 5 ou 2 telefones, instalando um PBX em todos os locais, depois amarrar todos eles a uma distância, será proibitivo de custo, se for possível. Então, entra o Centrex, o PBX, só que não. Quando as empresas telefônicas começaram a informatizar seus sistemas, eles perceberam que a complexidade ilimitada do roteamento dirigido por software permitia que eles fizessem coisas novas e inteligentes, como dizer ao sistema que uma determinada linha telefônica não fazia parte da rede telefônica maior. O Centrex foi introduzido no final dos anos 60 e permitiu que um interruptor de telecomunicações fosse dividido, não sei com certeza, vou chamá-los de fatias. Cada um dedicado a um cliente específico. Você tinha fatia global que tinha apenas usuários normais, e em seguida teria um cliente de uma fatia por Centrex.
E dentro de cada um deles, as regras usuais não se aplicaram. Os números de telefone podem ter qualquer comprimento que você quisesse, para ter extensões curtas. E você pode criar grupos de caça para que as chamadas para um único número público sejam entregues a uma ou muitas extensões internas em ordem ou de uma só vez. As chamadas de saída podem ter o mesmo identificador de chamadas. Muitos desses recursos. Basicamente, se você sabe o que é um PBX, é isso. Exceto que todas as linhas voltam para a empresa de telecomunicações, tudo bem. Bem, a Centrex continuou a existir na era do ISDN, e pelo que deveria ser óbvias razões econômicas, Bell optou por não cobrar essa taxa de 3 centavos por minuto por extensão para chamadas de extensão, também conhecidas como chamadas internas. Como metade da vantagem de ter um PBX é que esses são livres. Ninguém pagaria pelo serviço Centrex se tivessem que pagar para ligar para a mesa ao lado deles. Mas essa é outra ficção de marketing, porque essas chamadas eram ligações telefônicas perfeitamente comuns. Eles ainda estavam ligando recursos no interruptor central. As empresas de telecomunicações apenas optaram por comer o custo porque, bem, estavam cobrindo em outros lugares das cobranças maiores pelo serviço geral de Centrex. Então, deve ser aparente que, se um ISP colocasse todos os seus clientes em um grupo de Centrexes, isso eliminaria as taxas minuciosas. É apenas uma solução totalmente absurda. Tá brincando? É como uma mercearia dizendo que eles farão entrega local, mas apenas se você se mudar para os apartamentos no topo do prédio. Quem tomaria uma vida tão bizarra e restritiva que afetaria a decisão apenas de ficar online um pouco mais barato? Sim, eram muitas pessoas. Muitas pessoas, relativamente falando, não estavam apenas interessadas nisso, mas buscando. Encontrei muitos tópicos perguntando onde encontrar ISPs que ofereciam serviço centrado no ISDN, e eles obtiveram respostas. Eu tinha certeza de que esses caras estavam brincando, mas eles estavam falando sério. A única razão pela qual Justin não os aceitou é porque ele já havia tentado, e seu Selex não o ofereceu. Você pensaria que isso seria algum tipo de ilegal ou contra as regras? Mas, novamente, em um sistema profundamente regulamentado, a menos que algo seja explicitamente não permitido, ele deve ser permitido. Caso contrário, há espaço para práticas comerciais predatórias. Então tudo isso foi legítimo. Encontrei outro tópico falando sobre isso onde alguém pediu uma explicação. Eles conseguiram uma, então tiveram um longo post de um Carl Denninger sobre como eles iriam para o dobro do inferno e receberiam 20 milhões de dólares. Então eles foram pegos e toda essa outra porcaria. E então todo mundo é como, Carl, você está cheio de merda. O ISP apenas pede a linha em seu próprio nome e o instalava no local do cliente. Isso é legal, isso está completamente legalizado. A propósito, mais tarde encontrei um post do administrador do grupo pedindo às pessoas que parassem de pedir que ele banisse Carl. Então foi assim que foi. Em conclusão, nenhuma conclusão. Eu encerrei essa história como um digestivo. Há algum tipo de linha através de tudo isso, mas é vaga. É apenas incrível como o ato de telecomunicações afetou tudo. É incrível que a internet tenha acontecido. É incrível que ISDN tenha saído em campo. É incrível eles punirem a todos que tentaram comprá-lo. É incrível que a descagem quase destruiu as empresas de telecomunicações e que o substituto causou danos muito mais profundos do que jamais poderia ter imaginado. E ainda mais incrível que eles foram os que pediram todo esse tráfego de dados em primeiro lugar. Depois disse: "Oh, não é assim quando todos os aceitaram. É apenas uma bagunça profana. E ainda está assim até hoje." SL se recusa a morrer. E quando acontecer, as empresas de telecomunicações estão apenas girando em fibra de qualquer maneira. E tenho certeza que as mesmas coisas se aplicarão. Os Baby Bells não vão a lugar nenhum. Então, tenho certeza de que as mesmas guerras ainda estão sendo travadas nos mesmos campos de batalha regulatórios. Então, a história da companhia telefônica de 1996 e provavelmente para sempre será sempre um dos golpes, golpes de contra-golpes e golpes contra golpes. 1000 paus inteligentes arranhando a superfície de uma peça de legislação e encontrando brechas de ambas as direções. Em 20 anos, aposto que ainda vai continuar. Este vídeo acabou acontecendo. Eu vou paz. Obrigado por assistir e espero que você tenha gostado. Não fiz o meu melhor para torná-lo agradável, mas, francamente, tenho sorte de estar até sentado agora. Então, se você gosta disso de qualquer maneira, fico feliz em ouvir. Considere se inscrever se ainda não é. Lembre-se de ativar as notificações para ver quando eu subo coisas novas. Mas se você quiser apoiar o canal para que eu possa continuar fazendo coisas novas, considere apoiar pelo Patreon como essas pessoas. Embora eu tenha usado quase nenhum equipamento real neste vídeo, a única razão pela qual posso falar de forma inteligente sobre isso é, em parte, porque tenho passado semanas trabalhando com equipamentos relevantes, obtendo um fundamento na maneira como tudo funciona que me ajuda a colocar minha cabeça no espaço certo para ler resmas de decisões da FCC. E eu não podia comprar nenhum desses equipamentos ou espaço para experimentá-los, ou o tempo para fazer os experimentos, a pesquisa e outras coisas sem meus apoiadores. Então, muito obrigado a todos por acreditar em mim. Eu não poderia fazer isso sem vocês. Obrigado por assistir.